Boa noite a você que acompanha o programa Além da Notícia no Brasil e em tantas partes do mundo. Mais uma vez estamos aqui nesta noite, um prazer muito grande encontrar você em casa, em família, a esta hora da noite. O nosso programa de hoje traz mais um tema importante, mobilidade urbana. Diz respeito à minha e à sua vida. Se a gente anda num transporte público, ou se a gente anda num transporte particular, ou se a gente quer simplesmente caminhar, a gente hoje já está sendo alvo, já está sendo envolvido por todo este mundo que se movimenta e que às vezes não consegue também se movimentar. Então vai ser o tema do nosso programa de hoje. Para introduzi-lo, eu quero apenas dizer o seguinte. Durante o século XX, o século passado, o uso do automóvel foi uma resposta eficaz para se ter autonomia na mobilidade diária. Mas, no início deste século agora, 21, o aumento dos engarrafamentos nas grandes cidades tem gerado a necessidade de pensar em novas alternativas de transporte sustentáveis para o meio ambiente, também para a economia e para a sociedade. É o que vamos conversar hoje com dois convidados especiais aqui no nosso programa. Já quero cumprimentar o pesquisador Carlos Henrique de Carvalho, do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada IPEA. Bem-vindo e boa noite. Obrigado, boa noite. Estamos à disposição aí para discutir esse assunto tão importante. Né? Muito bem. Também recebo aqui o professor e pastor Willy Gonzalez Taco, do Programa de Pós-Graduação em Transportes da UNB. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um momento importante discutirmos sobre esse tema, principalmente em família, né? Que eu acho importante dentro desse aspecto. Peruano, naturalizado brasileiro, há 18 anos no Brasil. Exatamente. Uma curiosidade, pastor evangélico. Mas meu nome somente, não sou pastor específico. Ah, não é pastor? Meu nome. Ah, então, estou descobrindo agora, muito interessante isso também. É uma característica diferenciada, né? Muito bem. Olha, eu gostaria de saber aqui, primeiro, Carlos Henrique, o que é o seu trabalho, o que o IPEA diz sobre esta temática mobilidade urbana, como você está envolvido nessa questão? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem uma diretoria de estudos urbanos, né, onde dedica a desenvolver pesquisas, trabalhos técnicos focados, né, nos problemas urbanos, principalmente problemas ligados à mobilidade, ligados à questão de saneamento, à questão de habitação. Né, e há uma certa interligação entre essas questões. Então, o IPEA vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos vários trabalhos sobre isso, especificamente sobre mobilidade urbana. A gente desenvolveu pesquisas na área de custos dos congestionamentos urbanos, quanto que isso custa para a sociedade, né? E também custos dos acidentes de trânsito, que é o outro lado da moeda, né? Que é o que a gente chama as externalidades negativas do sistema de mobilidade, onde, como você já falou, né, é um sistema de mobilidade aí muito focado no transporte individual e que acaba gerando muito mais externalidades do que um sistema de mobilidade voltado para o transporte não motorizado e o transporte coletivo público, né? Vai ser muito bom a gente ouvir tantas coisas a respeito do que você já antecipou aqui. Pastor Willy Gonçalves, me diga uma coisa, o seu trabalho na Universidade de Brasília com este tema, vai até que ponto? Bom, nós estamos trabalhando na universidade principalmente na capacitação de quadros, né? É um aspecto importante dentro da questão de transporte e mobilidade urbana. Capacitamos alunos, profissionais na área de mestrado e pós-graduação, né? Doutorado também. E desenvolvemos pesquisas relacionadas com a questão da mobilidade. E também trazemos novas tecnologias, novos métodos para enfrentar a questão da problemática urbana também, né? Nesse aspecto. Dentro disso, nós temos desenvolvido várias pesquisas relacionadas com a questão, por exemplo, do idoso, a questão relacionada das novas tecnologias sendo implantadas, conceito de transporte, conceito de mobilidade. Então, nós temos tido uma grande participação aqui em Brasília, né, na formação de quadros, não somente na questão urbana, mas também na questão nacional. Né? Por exemplo, muitos dos nossos alunos hoje em dia trabalham nas agências, na NTT, na ANTAC. Ou seja, a capacitação é o ponto-chave da nossa área, na formação de quadros profissionais mesmo. Muito bem. Eu já estou aqui muito curioso. Vamos lá, então. Carlos Henrique, a mobilidade urbana hoje, o quanto é responsável pelo bom andamento de um país economicamente ou não? Primeiro, a gente tem que considerar que o Brasil hoje é um país urbano, né? Se em meados do século passado o país era de população predominantemente rural,
né? Isso se inverteu rapidamente. Hoje, 85% da população vive em áreas urbanas, né? Sendo que grande parte dessa população vive em áreas metropolitanas, que é um problema ainda maior, né? Porque são grandes aglomerações de cidades com uma grande conurbação, obviamente amplifica, né, todos os problemas, não só de mobilidade, mas os problemas de cunho urbano, né? Então, com isso, a mobilidade urbana hoje assumiu um papel predominante, um papel muito importante quando a gente discute a qualidade de vida do cidadão brasileiro, né? Já que 85% dos cidadãos vivem nessa área urbana e o sistema de mobilidade, né, faz parte do dia a dia das pessoas, né? E o grande problema que a gente vê é que essa mobilidade, cada vez mais, ela vai dependendo, vai se estruturando em cima, né, do transporte privado, o transporte motorizado privado, né? Esse é o grande problema hoje que nós vivemos, porque as cidades, né, o sistema viário, né, as vias, o espaço público urbano, ele é escasso e não comporta, né, um padrão de mobilidade cada vez mais estruturado no sistema de transporte privado, né? Haja vista os congestionamentos que a gente vê nos grandes centros urbanos. Isso vai cada vez piorando mais, já que a indústria automobilística é um dos pilares da nossa economia, né? Nos últimos 10 anos, a indústria automobilística junto com a indústria de motocicletas também, que vem crescendo assustadoramente, cresceram cerca de 3 vezes mais rápido do que o PIB, do que o crescimento da economia brasileira, né? Então, a indústria automobilística está crescendo cada vez mais, a produção de veículos quadruplicou nos últimos 15 anos, mas só que a gente não tem essa correspondência, né, no aumento dos espaços urbanos. Obviamente não tem como ter essa correspondência, não tem como você duplicar o sistema viário da noite para o dia, ou triplicar ou quadruplicar para acompanhar esse aumento, né, da capacidade de produção da indústria automobilística. Então não tem como, a gente tem que mudar o enfoque que a gente dá no sistema de mobilidade hoje nos grandes centros urbanos, focando mais no transporte público, já que ele traz mais eficiência do ponto de vista dos deslocamentos urbanos, já que ele ocupa menos espaço, né, em relação à quantidade de pessoas que ele consegue transportar. Então, não tem como a gente viver mais, né, nos grandes centros urbanos sem que haja essa visão de priorização total do transporte público urbano e, obviamente, o transporte não motorizado, né? Professor Willy, e o conceito de transporte que o senhor pode trazer para nós, para todas as pessoas, e que o senhor passa também para os seus alunos e que é estudado nas audiências? Sim. Quando falamos de transporte, nós não podemos esquecer que transporte é um fenômeno espaço-temporal. Se é um fenômeno espaço-temporal, quando falamos da questão do espaço, como bem señalou João Carlos, acontece o seguinte, que o espaço está reduzido. Até fisicamente conhecemos que 2 objetos não podem ocupar o mesmo espaço. E, infelizmente, a política que o Estado vem tendo ao longo do tempo é a ampliação da infraestrutura, a construção de mais vias, né, mais viadutos, mais infraestrutura rodoviária, sendo que o espaço é reduzido. Então, conceitualmente, essa não é a alternativa, né? A alternativa vem por priorizar algo que já existe, o transporte público, por focar-se no indivíduo. O ponto-chave da mobilidade urbana é o indivíduo, não é mais a infraestrutura. E outro ponto da questão do tempo. Todas as pessoas procuram diminuir o seu tempo. Se o sistema de transporte público não funciona, eu procuro uma alternativa. O que eu faço? Eu compro um veículo. E com as alternativas que o Estado oferece, de IP reduzido, veículos para pagar em 15 anos, eu vou ser levado a fazer isso, a comprar um veículo. Só que aí vem o problema. Espaço reduzido, muita procura pelo espaço e temos congestionamentos ecológicos. Porque hoje em dia, o carro lá dentro eu fico, estou com meu tablet, estou com meu celular, estou com ar-condicionado, um congestionamento ecológico, entre aspas, porque a pessoa está lá, tem tudo que a tecnologia oferece, mas não se movimenta. Então, o que nós trazemos novamente é a questão do conceito do que seria transporte, um fenômeno espaço-temporal. Só que como conceito, ele precisa também de ser integrado. É como o nosso corpo humano, né? Nosso corpo humano temos as veias, temos toda a funcionalidade que nos permite mover. Então, o que acontece? A esse conceito integrado vem a questão da integração do sistema.
Não podemos pensar em sistemas isolados, né? Hoje em dia no Brasil, um pouco que deixamos para trás o conceito de integração. Integrar o ônibus com o metrô, integrar o ônibus com o trem urbano, ou qualquer outra tecnologia que exista. Até mesmo o uso do veículo particular, ele precisa ser integrado com um sistema maior. Pensamos de forma desagregada, porque não entendemos o conceito de espaço-tempo. E aí o que acontece? Nossas cidades param. Nossas cidades estão tendo infartos diariamente, estão tendo tromboses, estão tendo problemas, porque simplesmente não pensamos conceitualmente em um sistema integrado. Mas eu espero, né, como que o IPEA está trabalhando, isso permita levar a entender que transporte é um fenômeno espaço-temporal e é integrado. Como o IPEA está pesquisando, e o senhor já citou aqui no começo da sua fala no nosso programa de hoje, quanto custam esses congestionamentos que a gente tem hoje no Brasil? O IPEA desenvolveu em 1998 essa pesquisa de custos de congestionamentos urbanos nos aglomerados, nos principais aglomerados brasileiros, 5 ou 6. Então, a gente está em fase agora de atualização dessa pesquisa. O que a gente pode dizer é que, realmente, de 98 para cá, alterou bastante o perfil, né, dos congestionamentos urbanos, porque a frota, nesse período, mais que dobrou, né? Então, obviamente, as coisas se complicaram, né? Então, já não tem as referências atuais que a gente tem hoje. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, você tem estudos lá da FGV que calculam algo em torno de 30 bilhões de reais as perdas com congestionamento urbano. Basicamente, esse custo, né, representa, na verdade, o custo do tempo. Quanto que, né, o tempo custa para cada pessoa. Aí, o professor pode até discutir até melhor do que eu, que existem metodologias para você valorar o tempo, né? Obviamente, o tempo de um executivo tem um determinado valor, um tempo dependendo do perfil socioeconômico das pessoas, né? E a grande discussão é quanto que vale esse tempo. Mas, independente da situação monetária, vamos dizer assim, financeira, né? Sem dúvida nenhuma, o grande prejuízo é a perda de qualidade de vida, né? Quando um cidadão hoje demora 2 horas para chegar no trabalho, né? São 4 horas a menos, e 2 horas para voltar, são 4 horas a menos que ele tem no convívio familiar. Isso. Ele poderia estar desenvolvendo uma outra atividade produtiva, e sem falar a perda de produtividade na produção mesmo. Que depois de 2 horas, um cidadão preso num ônibus, num trânsito, você quer que ele chegue no trabalho dele e desenvolva, né, com a mesma potencialidade do que uma pessoa que ficou menos de 10 minutos no trânsito. Obviamente, você tem perdas de produtividade nessa situação. E outra externalidade importante, que a gente pode até desenvolver mais também nessa discussão, é quanto aos acidentes de trânsito e as perdas de vidas que nós temos no nosso país. São são cerca de 50 mil mortes por ano, né, no nosso país, mortes, né, consequência de acidentes de transporte terrestre. 50 mil mortes por ano. Isso também o IPEA trabalhou calculou, apesar que é muito difícil você calcular o valor de uma vida, né? Exatamente. Você tem um aspecto incalculável, né? O que representa para uma família que perde um ente querido, isso não tem preço, mas você pode quantificar alguns elementos, por exemplo, a perda de produção, quanto que um jovem, vamos supor, sofre um acidente, vem perder a vida, quanto que isso representa ao longo da expectativa de vida dele, quanto que ele poderia estar produzindo. Você pode traduzir isso monetariamente. Custos hospitalares, hoje você tem estruturas hospitalares no nosso país, principalmente cidades de médio e grande porte. Cidade de médio porte, em função do uso intensivo da motocicleta, aumentou muito. Você tem estruturas hospitalares nas cidades praticamente por conta de acidentes de transporte de trânsito, e especificamente na moto, né? E outros custos. A IPEA calculou também algo no Brasil, a gente perde por ano, em relação a esses acidentes, cerca de 40 bilhões de reais, considerando só esses custos mais concretos, né, de perda de produção, custo hospitalar e custos envolvidos num acidente de trânsito. Então, a gente está deixando, né, uma riqueza, né, valores enormes, vultosos, indo pelo ralo todo ano em função
muitas vezes essa política cada vez mais focada no transporte individual e que gera essas externalidades. Sem falar ainda a questão de poluição, que também tem seus custos. Professor, o senhor quer falar algo sobre isso também? Sí, complementar o que Carlos Enrique está falando, esse comportamento que de alguma forma o Estado promove, né, ainda que indiretamente, está levando a que a população seja mais individualista. Se, por exemplo, o caso de Brasília, né, o índice de ocupação dos veículos de 1,4 está 1,2, está caindo cada dia. Então, o que acontece? Cada pessoa quer ser uma. Ela quer ter seu espaço, quer ter seu estacionamento, ela quer ser ela sozinha mesmo, né? Então, o que acontece? Esse tipo de elementos são trazidos para o comportamento da população que depois é muito difícil poder reverter. A questão comportamental é muito forte. E Brasília é um exemplo claro disso, né? E infelizmente, isso afeta a família. Isso tem que ser bem claro mesmo, identificado, né? Porque a pessoa que não chega na sua casa não pode atender o filho, não pode conversar com o filho. A educação em si do filho praticamente fica por conta da escola. E quando a escola não dá conta, aí temos esses problemas sociais que nós vemos. Então, o que acontece? Tem que ser repensado mesmo essa visão para ver o ser humano, o indivíduo, a pessoa. A pessoa precisa chegar em casa, ter um convívio familiar, conhecer seus filhos, conhecer a história dos seus filhos, ser um pai presente. E, infelizmente, o transporte está criando esse problema. Olha, gente, o nosso tema é mobilidade urbana e veja onde nós estamos chegando nas consequências, que é a mesma coisa que você está vivendo aí na sua casa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre tipos de investimento que podem ser feitos para mudar isto, experiências positivas existentes no mundo, alternativas, como mudar, e a mudança cultural e social, porque deve passar a nossa sociedade, como todas as outras sociedades, para a gente modificar esse cenário hoje de um mundo engarrafado. Porque o mundo está engarrafado, as pessoas estão engarrafadas e chegam em casas estressadas ou no trabalho, não conseguindo produzir o que deveriam. Muito bem, próximo bloco a gente fala sobre isso.